Tem alguém aí? Já? Não, né? Mas vai ficar gravado, né? Para agora que puder. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, boa vida para nós. Estamos nós aqui. Estamos nós aqui. Aleluia! Mais uma vez, né? Sem mais delonga, vamos numa EBD, né? Escola Bíblica no Celular, menino, preste atenção. Não se esqueçam, né? De colaborar, né? Preste atenção, colaborar, curtindo nossos vídeos, né? Para levar a mais pessoas. Não custa nada para você apertar o dedinho aí, entendeu? Preste atenção, hein? Não só numa plataforma, mas na outra, né? Principalmente, menino, presta atenção. Se você tá aqui, ó, não tá me vendo, mas lá também, entendeu? No outro também, todos onde vê o vídeo, por favor, senta o dedo, entendeu? Comentem nossos vídeos, né? Façam comentários, né? Preste atenção, comentários referente ao que você está vendo, o que você está ouvindo, né? Se está assistindo, se está gostando, se está claro ou não está claro, entendeu? Se concorda ou não concorda, entendeu? Pelo amor de Deus, me ensina. Porque estamos todos nós aqui para aprender, entendeu, menino? Preste atenção. Para aprender, para lembrar, né? Porque muitas das vezes, muitos textos ficam esquecidos, né? Estamos aqui para lembrar, preste atenção. Então é desse jeito. Não se esqueça de se inscrever em nosso canal, Oráculo do Céu, a Graça Revelada. Preste atenção. Vão e pega essa visão de uma vez, menina. Preste atenção. Então, sem mais delongas, rapidão, que o tempo tá correndo, menino. Preste atenção, você tá prestando atenção? Um dia desse entrou 2025, já entramos o quê? Agosto, estamos em agosto já de Deus aqui para mais um mês, né? Mais um mês, entendeu? Pra gente estar assim correndo atrás do prejuízo, entendeu? Preste atenção. Do prejuízo assim, porque passou-se muito tempo as pessoas ensinando a gente, aí muitas vezes a gente aprende, entendeu? A gente conhece a Deus de ouvir falar, de ouvir pregações, mas a gente não tem intimidade, entendeu? Aí a gente esquece as pregações, esquece o que foi falado, entendeu? E a gente fica na pista, entendeu? Presta atenção. Então a gente está aqui numa proposta para estar lembrando, né? Lembrando que a gente já aprendeu, ficamos aí muitos anos, né, nas EBD da vida, então temos que lembrar, porque muitas das vezes a gente anotou, mas não prestou atenção no professor, entendeu? Aí não adiantou nada, né, porque nós temos que compreender, né, a interpretação do que está interpretado já, né, a Bíblia já está interpretada, né? O autor interpretou para que a gente possa compreender. Muitas vezes a gente não compreende porque pega o texto e fala outra coisa, entendeu? O que é o nosso achismo. Então, aqui a proposta é a gente viver na visão do que já está escrito, entendeu? Preste atenção, lembrar, né? Voltar, né? Preste atenção. Então, sem mais delongas, preste atenção, vamos aqui, como sempre, ler uma palavra no Salmo 84, antes de nós falarmos a proposta da aula de hoje. Porque o Salmo 84 fala sobre a saudade do que já não existe, né? Preste atenção, hein? A saudade do que já não existe. Então, já vai prestando atenção, hein? Em nossa realidade, não existe o quê? O Deus da caixinha, né? O Deus que está lá na casa, entendeu? O Deus que está lá dentro do baú. O Deus que está lá, entendeu? Presta atenção. Desse jeito.
Então nós vamos aqui já de antemão já compreender já o início da aula, entendeu? Nós agora já estudamos um cadinho, então a gente já sabe que Deus não está preso a lugar, né? A lugar físico, por isso que ele disse, me adore em espírito e em verdade, né? Presta atenção, ele tá, maior é aquele que está em nós, entendeu? Presta atenção, hein? Então vou ler aqui do 2 ao 12, né? Porque eu ia ler só o 2, mas vou ler do 2 ao 12 para compreender. Presta atenção. A minha alma suspira, sente muita saudade do templo do Senhor. Tá entendendo o mistério, né? Aqui já Davi já estava falando sobre aquilo que iria acontecer, que Jesus lá depois quando veio, né? Presta atenção, em Mateus 24, né? Profetizou a derrubada do templo. Então aqui, Davi, né? Presta atenção, o menino, que era o menino dos olhos de Deus, já falava, presta atenção, a minha alma suspira, sente muita saudade do templo do Senhor. Meu coração e meu corpo vibram de emoção quando me aproximo do Deus vivo. Presta atenção. Em nossa realidade, muitos, né, estão adorando em memória, mas naquele tempo já, né, presta atenção, Davi já falava, né, pela boca de Deus, sobre o Deus vivo que não está preso a lugares. Presta atenção. 3. Os pardais e andorinhas fazem seus ninhos para proteger seus filhotes perto dos seus altares. Ó Senhor dos exércitos, meu rei, o meu Deus, como são felizes as pessoas que frequentemente estão na sua casa, louvando o seu nome sem cessar. Como são felizes as pessoas que fazem do Senhor a sua força e resolvem em seu coração seguir os retos caminhos de Deus. Elas são capazes de transformar, presta atenção, hein? São capazes de transformar lugares secos em fontes de água, de transformar tristezas e sofrimentos em alegria e bênçãos, em lugares, né, cobertos de flores e frutos com as primeiras chuvas. Aleluia! Sempre que surge uma dificuldade, elas recebem a força de Deus, né? A força de Deus. Vão sempre ao templo em Sião para adorar o Senhor. Ó Senhor Deus dos exércitos, ouça a minha oração, ouça o Deus de Jacó, o Deus de Jacó. Olhe, ó Deus, que é o nosso escudo, trate com bondade o seu ungido. Aleluia, já falava, né, do ungido, que seria Cristo, né? Presta atenção. Mas vale passar um dia no seu templo que viver 1000 dias em qualquer outro lugar, né? Presta atenção. Prefiro ficar, né, humildemente à entrada da casa do meu Deus, a viver nas casas, o quê? Né? Presta atenção, hein? Dos maus. Pois o Senhor Deus é o nosso sol, é o nosso escudo. Ele nos dá sua graça e a sua bondade, né? Presta atenção, a sua bondade. E nunca deixa faltar coisa alguma aos que andam seus retos caminhos. Vai prestando atenção, hein? Seus retos caminhos. 12. Ó Senhor dos exércitos, como são felizes aqueles que confiam no Senhor.
Então, pelo esse salmo, você já vê que está falando do ungido, né? Foi Davi que falava aqui, né? Cristo ainda não estava, né, na sua manifestação. Então, o tempo todo a palavra nos leva a entender, né? Palavras sempre do momento. Davi estava naquele momento, né? Deus falava pela boca de Davi uma coisa que iria acontecer, não é verdade? Preste atenção, a adoração no Deus vivo, nós lemos aqui, né? Que muitos usou até os dias de hoje, né? A palavra de hoje que nós estamos aqui trazendo para a nossa mente é que o homem mesmo vivendo em nossa realidade já há 2000 anos depois de Cristo ainda vive o quê? Por tradição de homens, né? Pela tradição de povos, não conseguiram se libertar da tradição. Aí eu conheço a palavra e me liberto, né? Presta atenção, conhecereis a verdade vos libertará. Libertará dos costumes de povos, de tradição de povos. O homem não consegue se libertar, né, 100%. Lembra agora de Gálatas, né, 3, versículo 10, vocês vão anotando aí, e vai lá, tá falando, né, se vai viver, né, presta atenção, por lei, então tem que cumprir todas, não é verdade? Presta atenção, Mateus 23 também fala sobre isso, né, vocês pagam o dízimo do hortelã, do endro, disso, daquilo, mas estão negligenciando as outras coisas, entendeu? Presta atenção. Tu paga o dízimo, mas você tem circuncidado? Não, né? Porque tu tem que fazer tudo que os circuncisos faziam, menina. Presta atenção, se tu quer viver de lei, né? Presta atenção. Então, vamos já de antemão, que o tempo é corrido, né? Já aqui abrir em Atos dos Apóstolos, né? Atos dos Apóstolos 5. Deixa eu ver aqui. Atos dos Apóstolos, você tá aí, ó. Para nós já compreendermos, não é verdade? Presta atenção. Atos dos Apóstolos, do 27 ao 33, que eu anotei aqui. Deixa eu achar o 27. Atos dos Apóstolos, do 27 ao 33, diz assim. Vou ler o 26. Então o capitão e os guardas foram e os trouxeram sem violência. Então, vocês lêem o contexto para entender o texto, entendeu? Não vou ler todo aqui, entendeu? Presta atenção. Era a perseguição, o quê? Aos apóstolos, né? Porque eles eram perseguidos. Porque eles estavam falando de uma coisa que eles não estavam compreendendo, estavam querendo mudar, entendeu? Para um culto racional, entendeu? Mas o homem até hoje não compreende que tem que mudar para outra margem, né? Muitos falam, né? Temos que bater na tecla, que esse martelinho santo, que muitos falam, mas não entra na mente que tem que entrar 100% na graça, entendeu? Não ficar com o pé lá, o pecar, né? Apocalipse fala lá, né? Que eu estou a ponto de vomitar, entendeu? Da minha boca, você que fica em cima do muro, entendeu? Porque ou você segue, entendeu? A visão, entendeu? Da novidade de vida, você vive de tradição. Não pode querer ficar nos dois lugares. Entendeu? Presta atenção. Então aqui diz, então o capitão, os guardas foram e os trouxeram sem violência, né? Porque já tinha dado miséria, entendeu? Com eles, porque estava pregando a graça, entendeu? Pregando novidade de vida, pregando o mundo espiritual, entendeu? Porque temiam ser apedrejados pelo povo. 27. Trouxeram os apóstolos, apresentando-os ao sinédrio, e o sumo sacerdote os interrogou, dizendo: não é verdade que ordenamos expressamente que vocês não, olha, presta atenção, não ensinasse nesse nome? Entendeu?
Não, ele falou, eu não quero que vocês ensinem nesse nome. Qual é o nome que ele não queria? Tá entendendo o mistério? E até hoje, quando você tenta falar somente do novo e vivo caminho, da graça, do Deus vivo, e não de Jesus de Nazaré, entendeu? Fica assim, meio cabreiro ainda, entendeu? Eles não têm convicção nenhuma, mas, entendeu? Eles não vivem Hebreus 11:1. Entendeu? Firme fundamento naquilo que não vê. Não. Eles querem viver de tradição de homens. Entendeu? Aí disso não é verdade que ordenamos expressamente que vocês não ensinem nesse nome? Entendeu? Presta atenção. No entanto, vocês encheram Jerusalém com a doutrina de vocês. Olha, a doutrina não é nossa, né? Como não era ali dos apóstolos, a doutrina veio de quem, menino? Jesus ensinou a eles, passou para eles passar adiante. Verdade? Presta atenção. Sabemos que os apóstolos, né? Depois passou ali para os pais da igreja, que foi ali, depois já fizemos um vídeo sobre isso. E aí foi caminhando, chegou o tempo de Constantino, né? Depois pulamos para o tempo de Martinho Lutero e tudo. Mas nesta caminhada até a nossa realidade, ainda tem muitos que vivem de tradição do passado, né? Falam que são cristãos, né? Verdade? Presta atenção. Mas vivem o caminho dos judeus. Entendeu, menino? Vive palavra que era para os judeus, palavra que era para Israel. Entendeu, menino? Presta atenção. Ordenanças que era para Israel. Tanto vive, entendeu? Novidade de vida ou vive de tradição? Presta atenção. Não é verdade que ordenamos, né? Presta atenção. Ordenamos expressamente que vocês não ensinassem nesse nome. No entanto, vocês encheram Jerusalém com a doutrina de vocês e ainda querem lançar sobre nós o sangue desse homem. Entendeu? Porque eles compreendiam tudo errado, né? Eles achavam que estavam acusando eles, né? Estavam pregando a novidade de vida. Entendeu? Deus vivo. Então Pedro, os demais apóstolos, né? Afirmaram, é mais importante obedecer a Deus do que aos homens. Pedro disse, aleluia, entendeu? O Deus de nossos pais ressuscitou Jesus. Que é isso que ele estava tentando falar, da ressurreição, entendeu? É isso que ele estava tentando falar, porque a pregação era isso que Jesus mandou. Fale aí a novidade viva, eu estou vivo, eu voltei, eu não fiquei no túmulo. Andou com eles, comeu peixe com eles, falou, explicou, se mostrou. Né? Presta atenção antes de ficar invisível. Né? Presta atenção. É mais importante obedecer a Deus do que aos homens. O Deus de nossos pais ressuscitou Jesus, a quem vocês mataram, pendurando-o no madeiro. Deus, porém, com a sua mão direita, o exaltou a príncipe, aleluia, presta atenção, a príncipe e salvador, a fim de conceder a Israel arrependimento e a remissão de pecados. A Israel, né? A Israel, porque eles transgrediam a lei, entendeu? Aí diz que está na graça e pega a palavra lá e futuriza, traz para a nossa realidade. Presta atenção. Então, presta atenção. Eles precisavam se arrepender porque eles estavam vivendo a lei. E eles transgrediam a lei moral de Deus. Entendeu, menino? Porque, embora o homem juntou tudo, fez 613, entendeu? Não tem nada a ver. Se ele quisesse que tu se ligasse
nos 613 tinha separado 10, né? Então os 10 mandamentos foi escrito pelos dedos de Deus, que é a lei moral. Agora, as outras leis que foi, entendeu? Presta atenção, que se é muita lei, né? Que se viu, muita lei, entendeu? Então, essas outras leis foi até João, né? É só tu ler Lucas 16, Mateus 11, 13, entendeu? Então, estas leis, né? Que são aquelas leis de costumes, de rituais cerimoniais, né? Presta atenção, leis cerimoniais. Foi até João, né? O profeta e a lei profetizou até João, entendeu? Então não mistura as coisas, entendeu? Agora você lê Mateus 5, a partir do versículo 17, entendeu? Agora a lei moral é outra coisa, entendeu? A lei moral, não idolatrar, entendeu? Hoje você pode idolatrar, matar, entendeu? Então, presta atenção, não mistura as coisas. Quem misturou foi o homem, entendeu, menino? Presta atenção. Então, e nós somos testemunha destes fatos, eles disse, né, o apóstolo, nós somos testemunhas desses fatos. Eles são testemunhas, que hoje em dia tem muita testemunha de Javé, né? Como assim? Presta atenção, testemunha. Para ser testemunha, você tem que ter vivido com a pessoa, entendeu, menino? Presta atenção. Nós, e o Espírito Santo que Deus deu aos que lhes obedecem. Então, melhor obedecer, hein? Obedeceu, entendendo que está na graça, compreendendo que está na graça aí, se multiplicando-se em graça, compartilhando a graça, entendeu? Ensinar a graça, entendeu? A novidade de vida, presta atenção, adorar em espírito, em verdade, aleluia. Eles, porém, ouvindo isso, se enfureceram e queriam que matá-los, entendeu? Entendeu? Porque é assim, entendeu? Hoje, em nossa realidade, se tu insistir, entendeu? Já disse que é isso, entendeu? Que é logo, entendeu? Te tira logo do posto, entendeu? Fico de butuca em tu, entendeu? Para quem não concordam. Quer viver de tradição do homem, entendeu, menino? Então presta atenção, a gente não pode ter mais, né? Porque eles são donos da terra, entendeu? Mas Deus é dono de tudo. Eu não ia ler mais. Vamos ler aqui Atos 17. Porque assim como nós lemos no Salmo 84, versículo 2, né? Sobre, entendeu? O Deus vivo, vocês leram lá, né? Aqui no versículo, no capítulo 17, eu vou ler cadinho só para vocês, entendeu? No Atos 17, deixa eu procurar aqui versículo 24 que eu quero. Ver que eu acho aqui nessa luz. 24 diz assim, ó. Olha a realidade que estava sendo plantada ali, que o Lucas até, entendeu? Falou para Teófilo, ó, como é que é, entendeu? Essa novidade de vida que eles pregaram. Preste atenção. Olha aqui, ó. Mas que eles não entenderam nada, entendeu? Não entenderam nada de viver em tradição até hoje. Presta atenção. 24. O Deus que fez o mundo e tudo que nele existe, sendo ele Senhor do céu e da terra, né? Não habita em santuários feitos por mãos humanas, nem é servido por mãos humanas, como se precisasse de alguma coisa, pois ele mesmo é quem a todos dá vida, respiração e tudo mais. Aleluia. Presta atenção, 25. De um só homem fez todas as nações para habitarem sobre a face da terra, vendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites da sua habitação, né? Para buscarem Deus, se porventura tateando
o possam achar, né? Ainda que não esteja longe de cada um de nós, não está, pois nele vivemos, nos movemos e existimos, não é verdade? A tradição espera vir um Deus, mas a realidade, ele está em nós, nele nós nos movemos, nós nos falamos, nos comunicamos. Sem ele não existimos. Entendeu, menina? Presta atenção. Eclesiastes 1, versículo 4. Geração vem, geração vai, mas a terra permanece para sempre. Quando Mateus 24, ali Jesus fala da derrubada do templo, que já foi derrubado. No ano 70 descia. Preste atenção. Então o homem vive de tradição, vive voltando ao passado e trazendo uma realidade que já aconteceu, um juízo que já aconteceu para Israel. Ali no início do livro de Malaquias, que foi 430 anos antes de Jesus, ali fala que sobre a profecia que viria aquele para o juízo. Jesus veio para a redenção e para juízo de Israel. Entendeu, menino? Presta atenção. Então vamos caminhando, né? Vamos um pouquinho aqui em Marcos 7. Entendeu, menino? Presta atenção. Jesus, quando pregou, aqui, vou ler um cadinho para vocês. Diz assim, ó. Jesus, olha o cabeçalho. Jesus e a tradição dos anciões, o que contamina o homem. Então a tradição contamina o homem, mas o homem não quer saber. Ele quer botar a gravata e viver de tradição. Não adianta, não entra na cabeça deles. E não entra, não adianta. Então, preste atenção, 7. Ora, reuniram-se a Jesus os fariseus e alguns escribas, né, vindos de Jerusalém, né? Aqui, lembrando aqui dos escribas, aqueles que escreviam, né? Eu lembro que em nossa realidade hoje, né, a maioria da palavra das Bíblias foi sempre orientado pela João Ferreira de Almeida, né? E aí não pode mudar muita coisa, mas muda a linguagem, né? Quem foi João Ferreira de Almeida? Hein? É um pastor, né? Um padre, né? Então, preste atenção. Então, sempre foram instruídos por quem? Né? Porque a Bíblia foi escrita pelos judeus, de judeu para judeu. Então, tu tá vivendo de tradição ou não? Entendeu, menino? Preste atenção. Os judeus creem em outras coisas que não vale a pena aqui, entendeu? Porque não é o objetivo da aula, não é verdade? Creem em outras coisas. Mas nós estamos num caminho para nós crescermos na graça e no conhecimento. Não ficar estacionado em tradição de homens, né? Preste atenção. Então aqui em Marcos 7, né? Vamos ler aqui um pouquinho, que aqui está falando no cabeçalho, Jesus e a tradição de homens, né? Dos anciões. Aí diz assim, ó, ora, reuniram-se a Jesus os fariseus e alguns escribas, vindos de Jerusalém. Então Jerusalém estava de pé ainda. Então, muitos pegam a palavra e futurizam, traz para a nossa realidade. Temos que compreender a interpretação, a hermenêutica certa. Não é verdade? Podemos trazer a visão, mas não a doutrina, porque ali é a doutrina da lei, né? O templo ainda estava arrebado, não tinha ainda sido derrubado, não é verdade? Preste atenção. Então, uma coisa, alho não é bugalho, tem que prestar atenção, quando é um, quando é outro. E vendo que alguns dos discípulos de Jesus, né, comiam o pão com as mãos impuras, isto é, sem lavar,
Porque no templo, quando se entrava no templo, né, era hábito de lavar as mãos. Verdade? Presta atenção. Lavar as mãos, claro, né? Tem que limpar mesmo. Mas não foi isso o objetivo do ministério de Jesus, né? Então ele estava aqui reclamando com os discípulos de Jesus. Presta atenção, hein? E vendo que alguns dos discípulos dele comiam o pão com as mãos impuras, né? Isto é, sem lavar. 3. Pois os fariseus e todos os judeus, né, observando a tradição dos homens, não comiam sem lavar cuidadosamente as mãos. 4. Quando voltam da praça, né, quando voltam dos lugares, não comem sem se aspergirem, né? E há muitas outras coisas que receberam para o quê? Conservar, como a lavagem de copos, jarros e vasos de metal. Entendeu? Presta atenção. Então isso é assim, é normal. Mas o homem pega as coisas que é normal, muitas das vezes, entendeu? E tem como tradição. Como acontece, muda a fé por crendice, né? Se você ali eles chegavam e lavavam as mãos que estavam sujos, não é verdade? Estava sujo, então preste atenção. Mas eles lavavam as mãos não é por motivo de estar as mãos sujas, como é normal hoje nós lavarmos. É porque eles achavam que lavando as mãos, entendeu, menino? Preste atenção. Iam ficar limpos, mas preste atenção, eles achavam que estavam impuros. Para entrar no templo, lavando as mãos, eles iam ficar puros. Olha só, entendeu? Então é isto, como hoje o homem acha que no batismo de João, na verdade, preste atenção, no batismo da tradição de homens, entendeu? Nasce de novo, ficaria, isso não tem nada a ver, entendeu? Presta atenção, o batismo nas águas ali era da tradição para arrependimento, né? Na verdade, João, né? Presta atenção, por que Jesus, né, se batizou? Presta atenção, vamos saber agora um bocadinho. Porque Jesus não tinha pecado, Jesus não tinha nada que se arrepender, não é isso? Presta atenção. Mas lei não tinha que se cumprir? Está lá em Mateus 5,17, depois tu vai lá e lê todo. A partir do 5,17 por ali. Que Jesus, ele veio o quê? Para cumprir a lei ali. E depois então, o quê? Implantar a graça, a novidade de vida. Então, ele era obediente. Entendeu? Vou lá, porque a gente não pode dar o que falar. Entendeu? Por isso que a gente tem que entender o que a gente diz, amém. A gente não vai contender com ninguém. Mas se você, entendeu? Se você tem entendimento daquilo que está sendo falado, se você não concorda, é só você não dizer amém. Entendeu? Preste atenção, menino, porque é desse jeito, entendeu? Porque se tu for falar, querer explicar, entendeu? A situação, tu é taxado como demoniado, entendeu? Que quer fazer confusão, entendeu? Então ele muda a situação para não alcançar a novidade de vida, a palavra, entendeu? Então a gente tem que ter sabedoria, entendeu, menino? Presta atenção. Então aqui é a conversa deles com Jesus, né? Versículo 4. 5. Interpelaram-no os fariseus e os escribas, porque não andam os teus discípulos de conformidade com a tradição dos homens. Eles perguntando para Jesus, que o homem confunde muito, né? Acho que ali está mandando fazer, não, eles perguntando para Jesus, porque eles não concordavam com as coisas que Jesus pregava, com as coisas que Jesus fazia, né? Sobre o sábado, lembra que está na Bíblia, né?
Eles questionavam Jesus porque salvava, porque curava no sábado. Porque era lei e não fazia nada no sábado, não é verdade? Preste atenção. Mas Jesus falava, explicava para eles, ué, se é sábado, o teu boi cai no buraco, você vai esperar chegar ao domingo, segunda-feira, para salvar ele? O teu filho cai no... acontece um negócio com ele no sábado, tu vai esperar o outro dia? Então o homem que tem a mente cauterizada em tradição de homens e costumes de homens, ele não consegue avançar para esta aliança da graça, que é eterna, casamento. Eles vivem ainda de noivado. Eu vejo ainda na nossa realidade muitos falar, negócio de noivo, negócio de noivo já caducou. Noivo foi Jesus de Nazaré. Entendeu? Presta atenção que ele veio para a noiva e a noiva é Israel. Entendeu? Presta atenção. Entendeu? Aí, voltando ao que eu estava falando, por que Jesus se batizou? Né? Se ele não tinha... por que Jesus batizou então, se ele não tinha pecado, se ele não era para se arrepender de nada? Porque ele foi para cumprir a lei. E ele não iria ser o Cordeiro Santo. Pega a visão aí, ó. Entendeu, Pató? Se liga. Ele ia ser, então, no costume dos homens do templo. Entendeu, menino? Ali, ele pegava o cordeiro e lavava o cordeiro. Lavava o cordeiro, porque ele achava que estava purificando o cordeiro, quando o cordeiro bichinho. Por isso Jesus se deixou batizar, porque ele iria ser o cordeiro. O cordeiro santo. O cordeiro quer acabar com essa confusão de todo tempo ali, tá matando os bichos, pegando os bichinhos, entendeu? Ele ia ser o único suficiente Salvador. Pegou a visão? Por isso que ele se batizou. Vamos continuar aqui a conversa deles com Jesus. Jesus, respondendo Jesus, né? Aí Jesus respondeu para eles. Olha bem o que Jesus disse, hein? Não é eu que estou falando, está escrito, Marcos 7. Versículo 6. Respondendo-lhes, bem profetizou Isaías a respeito de vós. Jesus repetiu o que 700 anos antes dele estava lá em Isaías 29:13, né? Aí ele disse assim, ó, bem profetizou Isaías a vosso respeito, hipócritas, não é eu que estou falando não, está escrito, hipócritas, como está escrito, este povo me honram com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Entendeu? Está longe, porque eles falam que está na graça, mas eles não obedecem a esta palavra da graça. Falar para o povo que tu já é salvo, que tu já é liberto, que tu já é abençoado. Não! Eles falam da graça, mas fica falando palavra de maldição. Entendeu? Ai, meu Deus do céu. Em verdade, entendeu? Em vão me adoram. Jesus aqui está falando. Entendeu? Em vão me adoram. Entendeu? Porque se tu adora em memória, tu tá adorando em vão. Porque se ele é vivo, como é que tu vai adorar em memória um Deus vivo? Preste atenção. Em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. Eu só tô lendo a Bíblia. Passagem que tá um pouco esquecida. Entendeu, menino? Presta atenção. Entendeu? Então o homem cauterizou os costumes, as tradições dos homens, né? Que vem Deus de lá dos anos 300 de Constantino. Depois chegou aí Martinho Lutero lá no ano 1517 para cá, que mudou alguma coisa, como já falamos em outro vídeo. Entendeu? Mas acontece que a realidade vem de lá, do império, aquele império católico, apostólico, romano. Só mudou a nomenclatura, né? Entendeu? De padre para pastor, entendeu? Não sei o quê, entendeu? Presta atenção, a nomenclatura. Entendeu? E até lá tem o Papa. Papa, entendeu? Significa o quê? Entendeu? Então apenas mudou
mudou-se a nomenclatura, mas continuaram vivendo de tradição de homens. Eles sempre voltam ao passado, né? E eu gosto de lembrar, quando estamos falando nisso, que o homem gosta de viver de passado, entendeu? Presta atenção, que sempre em época, eu observo isso, sempre em época da Páscoa, né? Quando é para ser falado, então, já do Cordeiro Santo, né? Que já foi Jesus, né? Aquele que fez o sacrifício, foi, né? O sacrifício único e suficiente, né? Não, eu vejo o homem que vive de tradição e lá lê Êxodo 12. Eles vão falar de Páscoa, eles vão lá na Páscoa dos Hebreus. Êxodo 12. Oh, meu Deus do céu. Entendeu? No avanço, eles ficam assim, meio passo para frente, 10 passos para trás. Então, a cabeça dos ouvintes fica o quê? Confundido ou estacionado na mesma. Entendeu? No avanço. Então é isso, eles falaram, em vão me adoram, entendeu? Ensinando coisas, né, que é preceitos de homens. Vamos entendendo o mistério, já vamos avançando para o final. Não pode fazer nada assim demorado, né? Eu gostaria de ficar aqui até amanhã. Entendeu? Presta atenção. Vamos ler um pouquinho, Tiago 2. Tiago 2, vê se eu acho aqui, Tiago 2, do versículo 5 ao 13. Entendeu? Lembra que Tiago é aquele pregador, apóstolo, que, né? É Pedro, Tiago e João da lei, né? Presta atenção. Entendeu? A novidade de vida vem só através de Paulo. Entendeu? Mas eles estavam aprendendo com Paulo, entendeu? Também. Então é isso, vamos compreender. 2, do 5 ao 13, vamos lá. Capítulo 2, do 5 ao 13, vou ler um cadinho aqui. 5. Olha bem o que Tiago estava falando para os ouvintes. Escutem, meus amados irmãos, por acaso Deus não escolheu os que para o mundo são pobres para serem ricos em fé? Entendeu? Porque muitos acham que são os, né, que são os bambambãs, mas não, Deus ele escolheu, tá na Bíblia, né, os humildes. Entendeu? Aqueles que ninguém, entendeu? As pessoas não gostam de dar atenção. Mas nós temos que prestar atenção, porque é fácil você prestar atenção no rico, né? Entendeu? É fácil. É fácil as pessoas prestarem atenção. Vai chegar fulano de tal, né? Bambambam. É fácil. Né? Aí o que acontece? A gente presta atenção no mensageiro. E não na mensagem. Mas Deus escolheu exatamente os humildes. Porque é preciso você prestar atenção que é na mensagem. Você não tem que prestar atenção em mim. Você tem que prestar atenção na mensagem. Você não tem que falar amém. Você não tem que concordar sem examinar. Entendeu? Tem que examinar, tem que raciocinar. Entendeu, menino? Presta atenção. Então é isso. Vamos continuar aqui um cadinho. 6. No entanto, vocês desprezam os pobres. Olha, hein? Não é assim? Os menos favorecidos é desprezado. Lembrei agora de um fato que não tem nada a ver aqui, mas eu vou falar rapidão. Na igreja que eu frequento até hoje, um tempo atrás, né? Aí tinha, quando nós íamos ali no círculo de oração e tudo, tinha umas senhorinhas e tudo, que nunca, né? Porque sempre mandava um ou outro, que hoje, ora fulano, às vezes já pegava 2, 3, eu mesmo, né? Às vezes, muitas das vezes, era líder ali do grupo, né, missionário ali, das mulheres, né? Então, assim, mandava sempre fulano para começar e tanto para terminar, às vezes reuniões. Um dia, né? Eu nunca tinha uma senhorinha, nunca mandava ela orar.
Quando foi um dia, e quando eu que estava na liderança ali, aí eu pedi a ela para orar. A senhorinha, ninguém dava nada por ela. Menino, presta atenção. A oração daquela mulher, daquela senhorinha, né? Ali, bem humildezinha, ninguém dava nada por ela. Vou resumir aqui. Ela orou, as lágrimas de todo mundo fez. É assim que Deus faz. A gente que escolhe as pessoas por aparência, né? Mas nunca foi a aparência, né? Presta atenção, cartão de visita para Deus. Não é verdade? Nós lembramos disso sobre aquela, né, a passagem de quando foi escolhido Davi, né? Os irmãos, tudo bam, foi lá, mas não, era Davi que estava lá, né, no pasto. Presta atenção. Então vamos continuar aqui lendo. No entanto, vocês desprezam os pobres, porque aqui é liderança, né? Por acaso não são os ricos que oprimem vocês? E não são eles que os arrastam para os tribunais? Né? Presta atenção. Não são eles os que blasfemam o bom nome que foi invocado sobre vocês? Se vocês de fato observam a lei do reino conforme está na Escritura, ame o seu próximo como a si mesmo, né? Fazem bem. Se, no entanto, vocês tratam as pessoas com parcialidade, né? Cometem o quê? Pecado, não é verdade? Presta atenção. Sendo o quê? Condenados o quê? Pela lei, como transgressões, pois quem guarda todo... Presta atenção aqui. Pois quem guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, se torna culpado de todos. Por isso que a palavra diz que o justo viverá por fé. Entende? Não é por lei. Então o homem faz o outro tropeçar quando faz de doutrina palavras que é da lei. Palavras de tradição, do tempo da lei. Romanos 10:4, o fim da lei foi Cristo. Então, quando você fala, né, que é fazer como doutrina, palavras da lei para a nossa realidade, não é verdade? Preste atenção. Como eu disse no início, não é verdade? Nós vamos lá, pega alguma coisa, e dei como exemplo, né, do que eu estou falando. Está escrito em Mateus 23, que ali está falando, vocês dão o dízimo do hortelã, vocês dão o dízimo do endro, porque antigamente o dízimo era, né, alimento. Dá o do endro, mas vocês negligenciam. Está escrito lá. Porque eles negligenciavam o quê? O amor, a misericórdia, perdão, negligencia. Então, para Deus, entendeu? Vocês vivem pela fé, porque se for viver por lei, vocês têm que ser 100%. Vocês têm que ser 100%. Então não adianta, por exemplo, lá como está em Mateus 23. Vocês pagam o dízimo, mas você não circuncida. Entendeu? Não adianta. Se você está fazendo uma coisa da lei, tem que fazer tudo que é da lei. Está escrito na Bíblia, né? Mas ninguém fala, né? Só faz aquilo que interessa. Entendeu, menino? Então tá escrito aqui. Então, anota aí, depois tu vê. Pois quem guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, se torna culpado de todos. Porque aquele que disse, não cometa adultério, também ordenou, não mate. Ora, se você não comete adultério, porém mata, acaba sendo transgressor da lei. Assim falem, revivam como pessoas que serão julgados o quê? Pela lei, já que vocês querem viver de coisas da lei. Entendeu? A lei da liberdade, 13. Porque o juízo
é sem misericórdia. Entendeu, amigo? Porque se tu não está enquadrado dentro de Romanos 8, que diz, né, que nenhuma condenação há para aqueles que estão em graça, que estão em Cristo, entendeu? Então tu está vivendo pela lei, entendeu? Então tu tem que aguentar o tranco, porque a lei, se você não está enquadrado, né, que nenhuma condenação, porque quem não tem condenação não vai a juízo. Mas se tu quer viver pela lei, entendeu? Aí tu vai juízo. E aqui tá falando que é sem misericórdia. Entendeu? Não está justificado, como está escrito em Romanos 5. Entendeu? Porque pela fé tu és justificado. Pela fé tu és salvo, né? Tá em Efésios 2:8. Pela graça sois salvo, mediante a fé. Entendeu, menino? É de fácil de entender. Entendeu? 13. Porque o juízo é sem misericórdia sobre quem não usou de misericórdia. A misericórdia triunfa sobre o juízo. Tá entendendo? Então aqui o juízo vai ser sem misericórdia para quem não usou a misericórdia. Porque Deus, ele já foi misericordioso com todos, mas muitos não usam a misericórdia que já foi dada, né? Aí exclui, refaz, julga, condena, né? Aponta, né? Entendeu? Porque quando você se põe acima do outro, você está julgando. Que a palavra sempre diz que nós estamos no mesmo patamar, só há um Deus, um só batismo, um só Senhor. Entendeu? Então, caminhando aqui já para o final, né? Que nós não se esqueçam de vocês sempre ler, né? O Salmo 84, como nós lemos aqui, do 2 até o 12, né? Que ali está trazendo, né, a saudade do que já aconteceu. Não existe mais, né? O Deus da caixinha. Aí, para poder complementar, é só ir a Atos 17, versículo 24 e 25. Entendeu, menino? Presta atenção. Gálatas 3, eu não vou ler, só anotem aí para vocês lerem. Gálatas 3, do 6 ao 14, né? Ali no versículo 10, traz para nós, né? Que todo aquele que vive pela lei, vive por maldição. Olha bem, isso é muito grave, entendeu? E quando alguém estiver te doutrinando pela palavra que você está vendo, que você se pergunta, essa palavra é em graça ou é da lei? Porque se a palavra que estiverem falando para você está no pacto ainda da lei, entendeu, menino? Palavra de maldição, entendeu, menino? Presta atenção. Então, nós vamos ler uma última passagem que eu vou escolher aqui. 1 João, né? Eu vou ler aqui 1 João, para a gente estar finalizando, e vocês têm essa compreensão, né? Essa compreensão, que não adianta falar, né? Não adianta falar, entendeu? Preste atenção, e não viver. Nós temos que viver. Nós temos que viver a palavra. Então, finalizando aqui, 1 João, capítulo 1, versículo 18 ao 26. 1 João, capítulo 1, do 18 ao 26, que diz assim: Filhinhos, já é a última hora. Tá vendo? A última hora. Entendeu? Naquele tempo, não futuriza. Entendeu? Não podemos futurizar a palavra. Entende? Já naquele tempo, né? 1 João, eu estou lendo para finalizar, 1 João, capítulo 1, versículo 18 ao 26, para finalizar. Então, já naquele tempo, ali João estava ali pregando para os seus irmãos judeus, né? Presta atenção. Ele disse, 18, filhinhos, já é a última hora. Entendeu? Então, em nossa realidade, 2000 anos depois, as pessoas ouvem um negócio, ouvem não sei o quê, e estão falando de fim. Naquele tempo já era a última hora, o final dos tempos,
né? Porque Jesus estava ali para finalizar o tempo daquele pacto de bênçãos e maldição. Ali iria começar um novo pacto, né, de novidade de vida, o pacto da graça de Deus. Está entendendo o mistério? Entendeu? O pessoal pega aquela palavra que era daquele tempo da lição e futuriza. Está entendendo o mistério? Aí o pessoal fica confundido. Ah, não sei o quê. Gente, pelo amor de Deus, preste atenção. Ali foi final de tempo em Jesus de Nazaré, ele ali finalizou. Entendeu? Entendeu? Finalizou o tempo do templo de pedra. Entendeu? O véu se rasgou de alto a baixo, entendeu? Não ficou pedra sobre pedra, é isso. Foi fim dos tempos, fim daquele tempo. Entendeu? O povo tem me esperando o final do tempo até hoje. Entendeu? Claro que estamos num final de tempo hoje em dia, entendeu, menina? Presta atenção. Mas não é o que está daqui da Bíblia, o tempo do juízo ali para Israel. É o final de tempo que você precisa compreender, entendeu? Essa nova frequência, porque a Terra está passando por movimentos e está chegando a um tempo que já está na Terra, né? Os novos humanos, porque do tempo que foi a Terra ali feita os humanos para ser um veículo para que os espíritos andem aqui na Terra, preste atenção, entendeu? O carne foi um veículo muito, né? É um computador, né? O perfeito que Deus fez para poder andar nessa frequência aqui, porque os seres, né? Os seres que é espiritual, o nosso resiliente, não tinha como andar aqui na Terra, entendeu? Na sua origem, tá entendendo o mistério? Mas agora esta frequência está se acabando, entendeu? É igual, preste atenção, você está dentro do mar, está nadando ali, respirando, então está chegando uma outra frequência. Então é preciso você compreender, ser um novo humano. E sem entendimento você não vai conseguir avançar para a quinta dimensão. Entendeu, menino? Preste atenção. Essa é outra situação, porque tu tá bebendo ainda leitinho, tu tá compreendendo uma comida sólida, né? Escrito na Bíblia, tu tem que passar de ano, tu tem que compreender. Então a gente fica ali, ó, rodeando em círculos da religião e não consegue avançar. Pensamento nisso tu tem que entender, entendeu? Vai começar, vai chegar um tempo, entendeu? Nós estamos sim no final desse tempo, que as pessoas duvidam disso, duvidam daquilo, vai começar a ver a realidade, entendeu? Preste atenção, ver a realidade, porque, por exemplo, na Bíblia fala muito, anjos, não sei o que, anjos são mensageiros, mas quando começar agora a ver os mensageiros na real, eles na origem, entendeu? Não vai dizer que não avisei, entendeu? Vai fazer igual Pedro, entendeu? Mesmo Jesus tendo se manifestado depois da cruz ali, normal como o Filho do Homem, Pedro já se assustou. Falou que é fantasma. E tu imagina hoje, na nossa realidade, o povo que tá perdido, parado no tempo, só com churrasco, festa e tudo, não tá entendendo nada. Quando começar a ver a realidade, as naves chegar e tudo, o entendimento que foi acostumado a entender, que foi passado, vai falar final de tempo, não sei o que, preste atenção, precisamos alcançar esta visão, crescer em graça e conhecimento, passar de ano, mas tem que entender a base, né? Tem que ter um alicerce, tu não compreende, tu não vai compreender nada, entendeu? Preste atenção, vamos finalizar aqui, preste atenção, filhinhos. Já é a última hora. E como ouviste que vem o anticristo, olha aqui, João, há 2000 anos atrás, está falando agora, né? O jornal não é de hoje, não, de 2000 anos atrás. A última hora, ouviste que vem o anticristo, também agora muitos anticristos, né? Têm surgido pelo que conhecemos que é o que é a última hora. Naquele tempo, hein, já estava surgindo os anticristos. O que é anticristo? Esses que vão sempre contra o que nós queremos avançar, né? Contra a palavra do Deus
Deus vivo e querem viver em religião, em costumes, né? De templo, de caixinha. 19. Eles saíram de nosso meio, entretanto, não eram dos nossos, porque se tivessem sido dos nossos, teriam permanecido conosco. Todavia eles se foram para que ficasse manifesto que nenhum deles é dos nossos. Qual é esses nossos? De quem está falando? Dos anticristos. E isso sim, pegamos a visão até nos dias de hoje. Eles estavam em nosso meio, mas enquanto tu estava concordando com eles, enquanto tu não tinha entendimento para se libertar, entendeu? Tá falando aqui. Mas quando tu começou a entender e falar outra linguagem, entendeu, menina? Eles começou a se mostrar que é o anticristo, é um Satanás em nossas vidas. O que é Satanás? Não é nenhum ser, é opositor. Entendeu? Está se opondo, né? Presta atenção, hein? 20. E vós possuis unção que vem o quê? Do santo. A nossa unção é o quê? Capacitação. Capacitação, não é o homem que te capacita, é Deus. Entendeu? Então está escrito aqui, presta atenção, e vós possuis unção que vem do santo, e todos tendes o quê? Conhecimento. Entendeu, menino? Presta atenção, porque até os dons, né? Você vê lá em Efésios 4:11 ali, os dons que foi dado, foi Deus que deu dons. Dom de mestre, dom de disso, dom daquilo, entendeu? Dons. Foi o homem da tradição que querendo ser bom, querendo ser numa hierarquia, mas que o outro pegou os dons e se intitulou. Mas mestre, pastor, fulano, ciclano, não é título, é dom, entendeu? Então temos que entender o que é dado por Deus e o que o homem pega para a tradição, entendeu? Presta atenção. Então vamos finalizar aqui. 23. Todo aquele que nega o filho, esse não tem o pai. Aquele que confessa o filho tem igualmente o pai. Permaneça em vós o que ouvistes desde o princípio. Se em vós permanecer o que desde o princípio ouvistes, também permanecereis, né, em vós, no Filho e no Pai. Presta atenção para nós finalizarmos, né? 25. E esta é a promessa que ele mesmo nos fez, a vida eterna. Entendeu? Então o homem que faz da tradição faz um fuzuê danado. E a promessa foi apenas o que? Vida eterna. Cumpriu-se João 3,16. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele queira não pereça, mas tenha a vida eterna. O homem que inventa um monte de coisa. E ele já veio, já deu vida eterna para todo mundo. Claro, entendeu? Para as ovelhas, para os bodes não. Entendeu? Entendeu? Presta atenção. 26. Isto que vos acabo de escrever é acerca dos que vos procuram o quê? Enganar. João está aqui falando, eu estou falando isso para vocês se ligar, porque muitos tentam enganar. Mera coincidência, hein? Em nossa realidade. Tá entendendo? Porque sempre quer puxar a sardinha, né? Para as coisas, para os objetivos, para os estatutos terrenos, não é verdade? Mas o nosso objetivo é estar em conformidade com a palavra, sair de tradição de homens, de prestar atenção, o quê? Pegar a visão. Nesse mundo invisível que é real e não, que faz movimento, que se move em nós, que se não for ele, a gente não se move, a gente não acorda, a gente não anda, a gente faz, não respira. Entendeu, menino? Presta atenção. Beijo no coração, até a próxima aula. Pega a visão, vamos recapitular, né? Sempre o que foi dito, o que é dito, né? Comenta em nossos vídeos se está claro, se não está claro, se está entendendo, se não está entendendo.
questione, né? Não, porque isso, entendeu? Me ensine, pelo amor de Deus, me ensina, porque estamos todos aqui para aprender. Entendeu, menina? Este é o nosso objetivo. Aprender um com o outro, porque precisamos passar de ano, porque quando a gente começar a ver a nova realidade, entendeu? Desse reino de Deus, desse reino espiritual que está aí, ó, que é a nossa realidade, as pessoas vão se surpreender, vão começar a falar abobrinha. O que isso aqui, entendeu? Nós temos que ter compreensão, né? Desse caminho que é o próprio Deus, está escrito, que nos conduz em triunfo. Entendeu, menina? Presta atenção. Beijo no coração. Jorge Mantilha, tu tá aí, né? Isso aí. Beijo no coração, beijo na Ariane, né? Nas meninas, de sua mãe, todo mundo. Edeli Silva, beijo no coração. Gentil Godinho, entendeu? E assim, compartilha com outros, entendeu? Comentem, falem sobre isso. A gente não pode reter para nós, né, a palavra, né? É por isso que nós temos que falar, temos que falar, porque é o próprio Espírito Santo de Deus, né, que revela e que leva, né, aonde Ele quer tudo aquilo que precisamos passar. Nós só somos transmissor, né? Transmissor, mas é o Espírito Santo de Deus que envolve todo aquele que Ele quer mover. Entendeu, minha? Presta atenção. Beijo no coração e até o próximo vídeo. Se inscreva, deixe seu like.